Muito boa noite, alunos do oitavo ano. Hoje veremos a nossa aula de número 4, o nosso curso EAD do Colégio Gabarito, de Araxá, do dia 13 do 4, na próxima segunda-feira. Monômios. Vamos estudamos no capítulo anterior, na parte anterior, na aula 3, as expressões literais, que são expressões que têm números e letras. E aí vamos estudar os monômios, que são expressões literais com números e letras. Por exemplo, 2x ao cubo. 2x ao cubo eu tenho o coeficiente, que seria quem? O 2. O 2 é o meu coeficiente. E a parte literal, que é o x ao cubo. Nesse caso aqui, ó, x ao quadrado e y ao cubo. O meu coeficiente é 1, o x ao quadrado e y ao cubo é a parte literal. Nesse caso aqui, ó, só tem coeficiente. Qual que é a minha parte literal? Não existe, porque é como se fosse x elevado a zero, a elevado a zero e aí vai. Aí por diante. Aqui nós temos o nosso coeficiente, que é o menos 1, certo? Que esse sinal de menos quer dizer que é menos 1. E a parte literal, que é a ao quadrado, b à quinta. O que são monômios semelhantes? Já sabemos que os monômios apresentam um coeficiente numérico e uma parte literal. Para que esses monômios sejam semelhantes, eles têm que apresentar a mesma parte literal. Ou seja, a parte literal tem que ser igual. Por exemplo, 5x à quarta, qual é a parte literal? X à quarta. E menos 2x à quarta. Qual a parte literal? X à quarta. Aqui não importa o coeficiente, que é um número que está ao lado da letra. O que importa para monômios semelhantes é a parte literal. Olha aqui, ó, a ao quadrado b à quarta e a ao quadrado b à quarta. Com isso, nós temos os monômios semelhantes. Depois nós vamos ver para que vai servir esses monômios semelhantes. Grau de um monômio. Esse monômio, que é um número, que é uma expressão literal formada com número e letras, aqui eu tenho o número 7 e as letras x e y, x com expoente 3 e y com expoente 4. Esse grau de um polinômio a gente obtém através da soma dos expoentes. Então, por exemplo, o coeficiente entra? Não. Só entra expoente, só o número que está em cima da letra. Então, esse monômio 7x ao cubo y à quarta, ele tem grau 3 mais 4, que é a soma dos expoentes de quem? Dos expoentes das letras. Esse aqui, por exemplo, ó, 6 à quinta, b ao cubo. Vou somar os expoentes. 5 mais 3, eu vou ter um resultado 8. Então, o grau de um monômio a gente obtém através da soma dos expoentes da parte literal, só das letras. Vamos seguindo agora as operações com monômios. Só um minutinho, vou apagar aqui para que a gente possa continuar as nossas operações com monômios. Bom, operar monômios é como se a gente fizesse operações com números, normalmente. Só que eu vou somar, subtrair, multiplicar e dividir, seguindo algumas regras ou algumas leis que a gente precisa para que isso aí possa ocorrer. Então, existem algumas regras que fazem com que a gente possa operar esses monômios, tá? Então, primeira operação, adição e subtração. Vamos ver como que a gente pode somar ou subtrair dois monômios. Então, vamos colocar aqui, ó, operações com quem? Com os monômios, que é o que a gente está estudando. Primeiro, adição e subtração. Bom, existe uma condição muito importante para a gente somar ou subtrair monômios. E a condição é que eles sejam semelhantes, ou seja,
que eles tenham a mesma parte literal. Então, eu só posso somar ou subtrair monômios semelhantes. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, exemplo 1. 2x mais 3x. 2 bananas mais 3 bananas são 5 bananas. Ou 2 laranjas mais 3 laranjas são 5 laranjas. Então, 2x mais 3x é igual a 5x. Ok? Um outro exemplo. E se eu tiver, por exemplo, menos 2x mais 4y menos 3x mais 6y. E se eu tiver uma situação assim, eu vou somar os que são semelhantes. Quais são os semelhantes aí? X com x e y com y. Só que na adição e subtração, eu só somo quem? Os coeficientes. Então, menos 2x com menos 3x, menos 5x. Duas dívidas eu somo. Mais 4y com mais 6y, mais 4 com mais 6 dá mais 10y. Então, veja bem que nós temos o quê? As operações com monômios dependendo de quem? Das partes literais. Então, esses monômios têm que ser semelhantes. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Um outro exemplo. 5a ao cubo b à quarta mais 2ab menos 3a ao cubo b à quarta mais 5ab. Então tem aí uma expressão com monômios. E eu vou o quê? Somar e subtrair esses monômios. Eu preciso olhar o quê? A parte literal. Mas quem eu vou somar e subtrair são só os coeficientes. Ó. 5 menos 3 é igual a 2. 2 ao cubo b à quarta. Aí não muda. Eu só mudo aqui, no caso da adição e subtração, só mudo os coeficientes, que são os números que estão ao lado das letras. Olha esse caso aqui agora, ó. 2ab mais 5ab. 2 mais 5, 7ab. Então, somar ou subtrair monômios tem que ser semelhantes. Se for diferente, não tem como somar ou subtrair. Então, vamos ver a multiplicação. Multiplicação de monômios, aí já segue outro critério. Então, a multiplicação segue outro critério. Por quê? Porque você não precisa que esses monômios sejam semelhantes. O que você precisa é seguir algumas regras. Então, para multiplicar, por exemplo, ó, 2 ao cubo vezes, né? Vezes 3 ao quadrado. Quando eu vou multiplicar dois monômios, eles não precisam ser semelhantes. Pode ver, vocês podem prestar atenção que aqui a parte literal é a ao cubo, que é a ao quadrado. Eu multiplico os coeficientes, 2 vezes 3 é igual a 6. E faço o que com os expoentes? Eu somo os expoentes. A elevado a 3 mais 2, A elevado a quinta. Lembra da propriedade de potências de bases iguais? As bases são o A, mesma base, faz o que com os expoentes quando eu estou multiplicando? Soma os expoentes. Então aqui, ó, como a base é A, eu vou seguir propriedade de potências de bases iguais. A ao cubo vezes A ao quadrado é só somar os expoentes. Então vai ficar A elevado a 3 mais 2, que é A igual a A elevado a 5. Então, multiplicação é muito simples. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Menos 3 ao cubo b à quarta vezes menos 2 ao quadrado b ao cubo. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6.
A ao cubo vezes A ao quadrado, 3 mais 2 vai ficar A quinta. Eu tenho que somar os expoentes. Somar não é multiplicar. Multiplicar só o coeficiente. Só menos 3 vezes menos 2. B à quarta vezes B ao cubo, conserva a base e soma os expoentes. 4 mais 3, que é B elevado à sétima. E a divisão? A divisão vai seguir o esquema ao contrário, como a gente viu lá nas propriedades de potência. Por exemplo, eu quero dividir menos 12A à quinta, B à sexta, por 2 ao quadrado, B ao cubo. O que eu faço? Divido os coeficientes. Menos 12 dividido por 2 é menos 6. A quinta dividido por A ao quadrado, eu sigo a propriedade de potências do quociente. Vai ficar A elevado a 5 menos 2, é só subtrair. 5 menos 2, A elevado ao cubo. B elevado à sexta e B elevado ao cubo. B vai ficar B elevado a 6 menos 3. 6 menos 3 é igual a 3. Então, a divisão segue o processo da propriedade quociente de potências de bases iguais. Divido os coeficientes, subtrai os expoentes das letras iguais. Multiplicação. Multiplico os coeficientes e somo o quê? Somo os expoentes que têm bases iguais. E como seria a potenciação? Então, a potenciação é o mesmo esquema, a mesma propriedade da potência. Então, a potenciação, vamos seguir aqui. Por exemplo, 3 ao cubo elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. A elevado a 3 vezes 2, aí potência de potência, lembram das propriedades? Potência de potência, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. A ao cubo elevado ao quadrado, quando é a parte literal, eu só multiplico os expoentes. Quando é a parte numérica, eu faço a potência, que é ele vezes ele mesmo. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E A elevado ao cubo elevado ao quadrado é A elevado a 6. Por quê? Porque 3 vezes 2 é 6. Então, chegamos ao final de mais uma aula nossa, no nosso curso EAD de Matemática, 8º ano. Nessa aula nós tratamos dos monômios, que são expressões literais com números e letras, né? Nós vimos que são monômios semelhantes, calculamos o grau de um monômio, que é só somar os expoentes, e calculamos as operações com monômios. Para somar e subtrair, eu preciso que eles sejam semelhantes, ou seja, tem a mesma parte literal. Para multiplicar, segue os coeficientes multiplicam-se normais e os expoentes eu somo na multiplicação e na divisão eu subtraio seguindo as propriedades de potências. E a potenciação, o coeficiente eu resolvo a potência e a letra, a parte literal, eu apenas multiplico os expoentes. Chegamos assim então ao fim de mais uma aula nossa no 8º ano EAD de Matemática. Um bom proveito para vocês, tem atividades no livro, leiam o livro, tem exemplos, aproveitem, bons estudos e até a próxima. Um abraço a todos.